Hoje vamos estudar uma das cartas que Paulo escreveu, que está no Novo Testamento, à igreja que estava em Éfeso. Essa cidade, nós vamos conhecer como era a política, a economia, questões religiosas dela naquela época. Então, Paulo, preso, ele escreve uma história que muda, ou melhor, escreve uma carta que muda a história do cristianismo. É uma carta que nos chama à plenitude de Cristo Jesus. É uma carta que todos deveriam ler hoje, porque ela é viva, ela transforma, ela tem esse poder de mudar histórias, como mudou naquela época. Vamos trazer essa realidade, vamos aprender aqui juntos. Amém? Lembrando que você pode ler na íntegra, completa, na Bíblia, né? Em menos de uma hora, que pode mudar uma vida, pode mudar uma história, pode ajudar muitas pessoas. Por isso eu peço que você se inscreva aqui antes, né, para que outras pessoas venham a ter acesso a esse conteúdo. Amém? Paulo preso escreve uma carta que muda a história do cristianismo, um chamado à plenitude de Cristo, e nós vamos estudar aqui. Sempre lembrando que você pode interagir no comentário, colaborando, acrescentando, fazendo observações e a gente vai estar respondendo. Amém? Então, Éfeso era um grande polo comercial daquela época, um grande polo comercial onde circulavam pessoas de todos os lugares, gregos, romanos, judeus, pagãos, enfim, de outras nacionalidades do Oriente, vinham ali fazer comércio em um grande centro religioso também, onde tinha ali um grande templo, uma deusa que era adorada e conhecida no mundo inteiro daquela época, a deusa Diana, a Ártemis também conhecida, uma das 7 maravilhas do mundo daquela época. Era uma sociedade idólatra, aonde muitos sobreviviam do comércio de, por exemplo, imagens dessa deusa ou de outras coisas relacionadas a essa deusa. Esse templo trazia muito comércio, muita visitação, muito dinheiro. Então, por trás disso, existia coisas ali muito erradas sendo praticadas em nome desta deusa daquela época. O cenário cultural da cidade, o cenário econômico estava ligado a ela. Então a imoralidade sexual era extremamente permitida. A questão das avarezas, a questão da manipulação, da mentira, criminalidade, enfim, uma cidade que possuía todos os defeitos que poderia ter e até mais, em exacerbância. Aqui eu já paro e penso, será que não existe hoje, né, cidades que estão desta forma? Será que nós não estamos em uma cidade como esta? Eu não sei, mas eu creio que tem sim lugares muito semelhantes hoje. O mundo hoje, em certos lugares, está até pior que isto. Por isso já esta carta deveria ser prestada atenção pelas lideranças em geral e pelos subordinados a estas lideranças em geral, ou seja, por todos. É uma carta que tem um poder imenso. O nome de Jesus aqui será exaltado. E é o que nós vamos ver. Aí, nesse cenário terrível, e eu estou resumindo muito, chega então Paulo, grande missionário daquela época. Paulo, na sua segunda viagem missionária, juntamente com Priscila e Áquila, chega ali. E nós podemos ver em Atos capítulo 18, vamos ver aqui, Atos dos Apóstolos, capítulo 18 e versículo 26. Vá abrindo aí que eu vou abrindo aqui a minha. Atos dos Apóstolos, capítulo 18 e versículo 26 fala exatamente assim, ó, para que nós entendamos a dimensão e a profundidade do que era esta deusa, Diana, e como eles vinham a chegada de Paulo lá, uma ameaça. O evangelho sendo pregado lá era uma ameaça. Ainda nesse momento, não tão concreta, mas já existia essa preocupação. Olha bem, vocês mesmos podem ver e ouvir em relação ao que Paulo está fazendo. O que esse tal de Paulo está fazendo? Ele afirma que os deuses feitos por mãos humanas não são deuses de verdade. E está conseguindo convencer muita gente, tanto daqui como de quase toda a província da Ásia. Paulo estava agora alertando, ensinando. E olha só um pouquinho antes aqui no 19.
Muitos daqueles que praticavam feitiçaria ajuntaram seus livros e os trouxeram para queimar diante de todos. Quando calcularam o preço dos livros queimados, o total chegou a 50 mil moedas de prata. Aqui está sendo dito que os convertidos estavam inclusive queimando seus livros, que era de um valor exacerbado, era muito caro. Então os novos convertidos estavam tão profundamente interagindo com o evangelho e crendo em Cristo Jesus, que estavam se desfazendo de muitas coisas, e isso que eles estavam queimando, entre outras coisas, era dinheiro que davam aos líderes que usavam a deusa Diana como motivo para prosperarem financeiramente. Olha mais, vamos envolver mais aqui. O 27 diz agora: assim nós estamos correndo o perigo de ver o povo rejeitar os nossos negócios. Veja como está tudo interligado. Assim nós estamos correndo o perigo de ver o povo rejeitar os nossos negócios. Ou seja, a maior preocupação dos líderes de lá, religiosos, políticos, enfim, era o negócio, o dinheiro, a lucratividade em cima de uma mentira que era pregada ao povo, em cima de uma falsidade que era passada a muitos, que a deusa curava, que a deusa isso, aquilo. Mas tudo isso, nós sabemos que o poder está no nome de Jesus. E é isso que vai trazer Paulo, essa plenitude que nós devemos alcançar nos dias de hoje. Ele afirma que os deuses... no 27, né? E não é só isso. Além disso, existe o perigo de o templo da grande deusa Diana não ficar valendo mais nada. E também de ser destruída a grandeza dessa deusa adorada por todos na Ásia e no mundo inteiro. Veja aqui a preocupação real com a pregação de Paulo em derrubar tudo que já acreditavam há muito tempo. Ou seja, quando entra Jesus, quando chega Jesus, aonde quer que seja, para que ele seja realmente aceito e verdadeiramente vivido o que ele ensinou, tudo precisa mudar. A nossa mente precisa mudar, nosso coração, nosso entendimento, a nossa forma de viver precisa mudar. Então Paulo traz isso para a cidade de Éfeso, uma cidade corrompida. Mas Paulo retorna. E aí chega ali também Apolo. Apolo não era conhecedor profundo de Jesus Cristo, mas sim do que João Batista trazia, um arrependimento. Então Paulo começa a pregar, mas ele é ensinado sobre Cristo Jesus. E quando ele é ensinado, juntamente com Priscila e Áquila e outros que já estavam no caminho, chega lá o grande avivamento naquela localidade. E esse grande avivamento começa a trazer mudanças que eu já falei aqui de concreto. Agora judeus e pagãos estudando juntos em uma escola, a libertação é visível. Eu tenho anotado aqui um dado muito importante que eu quero falar sobre isso, que é em Atos capítulo 19, né, e versículo 11, que vai tratar sobre o que Paulo já estava fazendo e esse avivamento. Olha aqui, acompanhe sempre na sua Bíblia, amém? Faça anotações. Comente aqui para que a gente possa interagir. Esse estudo vai ser o primeiro das epístolas que vamos estar estudando, subsequente. Vamos estudar todas as epístolas aqui. Agora estamos em Éfeso. Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo. Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 11. Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo. Tanto que as pessoas pegavam lenços e aventais que ele usava e os levavam para os doentes tocarem. E quando estes tocavam neles, ficavam curados e de outras pessoas saíam o quê? Espíritos maus. Presta atenção nisso, saíam espíritos maus. Alguns judeus que andavam de um lugar para outro, expulsando espíritos maus, quiseram usar também o nome do Senhor Jesus para expulsar os espíritos maus, dizendo a eles, pelo poder do nome de Jesus, o mesmo que Paulo anuncia e que estamos anunciando aqui, eu mando que vocês saiam. Queriam apenas pelo nome de Jesus expulsar também, queriam fazer as mesmas coisas apenas pelo nome de Jesus. Por que apenas pelo nome de Jesus? Porque é muito mais profundo do que apenas usar o nome de Jesus. Por isso que talvez hoje muitas pessoas, mesmo usando o nome de Jesus, não conseguem fazer nada. E aí vão por engano. Vão convencer pessoas através do quê? Do engano. Os homens que faziam isso eram os 7 filhos de um judeu
chamado Cefa, que era grande sacerdote. Mas certa vez um espírito mau disse a ele: olha o perigo de usar o nome de Jesus sem a devida autoridade, ou sem o devido preparo, sem a devida santidade, sem o devido conhecimento. Eu conheço Jesus e sei que é Paulo, mas vocês quem são? Disse esse espírito mau a esses que tentavam usar o nome de Jesus para operar os mesmos milagres. Então o homem que estava, dominado pelo espírito mau, os atacou. Bateu neles com tanta violência que eles fugiram daquela casa feridos e com as roupas rasgadas, e todos os que moravam em Éfeso, judeus ou não judeus, souberam disso. Eles ficaram com muito medo e o nome do Senhor Jesus se tornou mais respeitado ainda, ou seja, foi usado uma situação que poderia não ser usada, mas em favor do nome de Jesus, engrandecendo ainda mais ainda. Paulo já estava, então, demonstrando que ele entendia que a batalha que todos vivem não é só contra homens, mas sim, principalmente, contra forças espirituais do mal, contra potestades. E então Paulo nos traz, nos mostra, nos ensina que nós não lutamos especificamente contra humanos, contra seres humanos, contra nossos parentes, vizinhos, enfim, conhecidos, mas sim contra forças espirituais que por trás agem, e forças espirituais que são organizadas. São muito organizadas para destruir a vida de todos, porque existe tantas doenças, depressão, ansiedade, porque existe hoje tantas drogas, tantas cracolândias e, enfim, tantas coisas anormais há uns dias atrás, há uns anos atrás. Até nesse tempo, nós falamos de como era a cidade, mas jamais eles poderiam imaginar o mundo como hoje é. Então, de fato, nós podemos até entender que está muito pior hoje do que antes. Então, essa carta hoje, se posta em prática, a sua leitura, e se nós entendermos a profundidade dessa mensagem, ela vai mudar histórias. Então, o crescimento da palavra, da pregação de Paulo ali e de todos os outros, trouxe o quê? Decadência para os líderes em Éfeso. Trouxe preocupação, trouxe problemas, trouxe desordem, trouxe muitos problemas, tanto que Paulo foi perseguido ferozmente, tendo que abandonar a cidade. Ele abandona, ele parte, mas ele deixa dito, vai acontecer isso. As lutas que vocês vão enfrentar serão essas. Vocês terão contra vocês falsos mestres, vocês terão perseguições aí. E outras coisas mais, vocês terão que ser fortes e firmes. Paulo parte, mas deixa aí o seu legado. Vamos ver o que acontece, então, depois. Paulo, ele segue a sua missão. A cidade de Éfeso continua com o evangelho sendo pregado e a perseguição aumenta tanto. E Paulo, preso agora, ele escreve uma carta para fortalecer, para relembrar, para exaltar ainda mais o nome de Cristo Jesus. Ou seja, nós já podemos entender aqui que o que realmente vai dar força para que diante de tanta imoralidade, diante de tanta perseguição, diante de tanta dificuldade de se viver uma vida ao lado de Jesus por causa da situação política e econômica daquele local, é Jesus Cristo que vai dar força. Hoje ainda é assim. Seja a dificuldade que formos passar por causa do lugar que estamos, porque queremos ser diferentes, entre aspas, né, do que o mundo prega, queremos ser de Deus, e vivemos com a mente transformada e modificada e o coração totalmente diferenciado daquilo que o coração daqueles que não querem a Deus preza, nós vamos sofrer perseguições, nós vamos sofrer retaliações, mas é muito mais no mundo espiritual. E às vezes nós não vamos perceber. E precisamos estar atentos. E Paulo nos dá nessa carta, as instruções necessárias para vencermos essa batalha. Olha só no começo da epístola que Paulo escreveu. Eu quero trazer aqui, Paulo, já no primeiro capítulo, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus. Ele já disse que é a vontade de Deus sobre a vida dele. E escreva esta carta ao povo de Deus da cidade de Éfeso, o povo que é fiel por estar unido com Cristo Jesus. Ou seja, é Cristo Jesus
Que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Aí ele entra em bênçãos espirituais e fala, agradecemos a Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, Jesus Cristo é Filho de Deus, pois ele nos tem abençoado por estarmos unidos com Cristo. A bênção maior é a união, onde havia muita desunião. Inclusive ele escreve uma carta lá para Corinto, falando sobre a desunião do crente, que também existia em Éfeso, claro, mas ele não foca nisso, mas ele fala, estamos unidos com Cristo, ou seja, Cristo uniu, judeu com gentil, Cristo uniu agora o patrão com o escravo, Cristo uniu maior o casamento, o homem e a mulher, ou seja, Cristo uniu tudo, não há a diferença que existe nas culturas daquela época de hoje, onde o rico e o pobre são diferenciados, onde o homem se sobressai por vários motivos em relação à mulher, enfim, onde isso é melhor e isso é pior. Não, é unido em Cristo, pois ele nos tem abençoado por estarmos unidos em Cristo, dando-nos todos os dons espirituais do mundo celestial. Então a igreja tinha dons. Mas o 4 é importantíssimo. Antes da criação do mundo, Deus já havia escolhido para sermos dele, por meio da nossa união com Cristo, antes mesmo da fundação do mundo, a fim de pertencermos somente a Deus e nos apresentarmos diante dele sem culpa, por causa do amor por nós. Cristo Jesus é fundamental nas nossas vidas. Amém? Cristo Jesus é tudo e é o motivo pelo qual eu e você devemos lutar para ter uma vida melhor e para que outros alcancem essa realidade também. Olha só, a união do corpo de Cristo é visível também lá no capítulo 3, no versículo 6, onde diz: o segredo é este, por meio do evangelho, os não-judeus participam com os judeus das bênçãos divinas. Eles são membros do mesmo corpo e participam da promessa de Deus, ou da promessa que Deus fez por meio de Cristo Jesus. Então a união deles é importantíssima. Já pensou um povo dividido? E aqui é um parênteses de novo. Como estão as igrejas hoje? A divisão é enorme, enquanto aqui Paulo prega a união. Já existia a divisão, mas ele trouxe a união. Cristo Jesus trouxe a união, um corpo só, uma igreja verdadeira, unida, para enfrentar as batalhas e as lutas unidas. Lembra lá como eram os primeiros cristãos, que são da mesma época que essa, lá em Atos também traz como eles viviam, dividindo tudo entre si, não havia quem tivesse mais ou menos. Dividiam os bens, compartilhavam as suas riquezas, para que todos pudessem viver de uma forma digna aqui. Ou seja, o foco estava no outro, amar ao próximo como a si mesmo e a Deus sobre todas as coisas. Por meio de Jesus Cristo, isso era pregado, era ensinado. Nós vamos ver aqui, mais adiante, os próximos vídeos que eu vou postar, mais coisas sobre isso, porque outras cartas têm cunhos específicos de problemas e tratam assuntos específicos. Aqui falamos da plenitude de Cristo, a qual nós queremos alcançar. Queremos nos aproximar para que nós obtenhamos a nossa salvação e uma vida aqui verdadeiramente por dentro dos ensinamentos de Cristo Jesus. E quem sabe operando estas maravilhas que Paulo estava operando e que outros operaram e que hoje muitos não conseguem, porque até querem fazer em nome de Jesus, mas não querem viver como Cristo Jesus viveu, porque tem que ler a palavra de Deus. Não basta apenas um estudo, você precisa abrir a Bíblia, eu preciso abrir a Bíblia e ler a carta em menos de 1 hora. E pronto, já é um começo maravilhoso para que o Espírito Santo de Deus venha e derrame ainda mais entendimento e conhecimento. Então essa união é pregada aqui fortemente, né? Graças ao dom de Deus, da sua bondade, me deu e pela ação do seu poder, eu fui colocado como servo do evangelho. E Paulo exalta Deus e ele é servo de Deus e por isso ele pregava o evangelho. Eu quero avançar um pouco mais aqui na epístola, no capítulo 4, agora o versículo 3 vai falar: façam tudo para conservar por meio da paz que une vocês a união que o Espírito dá. Né? O cuidado aqui é reforçado, né? Façam tudo para conservar por meio da paz que une vocês a união que o Espírito dá. A união é fundamental, não só no corpo de Cristo naquele tempo, mas também na nossa casa. A união é importantíssima na nossa família, a união é importantíssima no nosso trabalho, na sociedade, onde nós formos, nós temos que estar unidos, respeitando, né? Ele diz: sejam sempre humildes, bem educados, pacientes, suportando uns aos outros com amor. Paulo diz aqui, Paulo é tremendo, a igreja é o corpo de Cristo, esse ensinamento aqui é muito mais profundo. Ele diz: por isso eu que estou preso, porque sirvo ao Senhor Jesus Cristo, peço a vocês que vivam de uma maneira que esteja de acordo com o que Deus quis quando chamou vocês.
E Paulo já tinha ensinado tudo isso. Priscila, Áquila, Apolo e outros tantos estavam ensinando. Não é que eles não estivessem praticando, estavam sim. Porém, era um alerta, um reforço, porque era muito difícil viver naquele mundo. E hoje eu pergunto para você, é fácil viver? Sendo cristão, é fácil viver no mundo de hoje? Qual mundo será que era mais difícil? Qual cidade será que era mais difícil? O que Paulo fez lá seria como se Paulo descesse hoje, eu vou pegar uma cidade aqui qualquer, por exemplo, na Grande São Paulo e transformasse ela. Grande Buenos Aires e transformasse Paris e transformasse lugares que eu já passei, que eu citei, então me lembrei como são lugares assim terríveis. Então, porque tem lugares bons, é óbvio, lá dentro dessas cidades, mas também tem lugares muito ruins. Então, por que não é pregado isso hoje em dia? Por que é visualizado outras coisas? E outras cidades, tantas também, todas têm problemas, na verdade. Porém, todas podem ser transformadas pela palavra. Mas também a palavra pode transformar o seu lar, o meu lar, e depois envolver os outros. Ou seja, não é apenas para uma cidade, é muito mais profundo, porque hoje os lares estão semelhantes a essas cidades. Muitos lares. Agora vamos partindo para o final, algo que eu quero trazer aqui, o capítulo 4 também, o versículo 24, olha bem. Diz assim, ó, vistam-se com a nova natureza criada por Deus, que é parecida com a sua própria natureza e que se mostra na vida verdadeira, a qual é correta e dedicada a Ele. Como viver a nova vida. Por isso, não mintam mais. Que cada um diga a verdade para o seu irmão na fé, pois todos nós somos membros do corpo de Cristo. Ou seja, a mentira já começa aqui um alerta. Já não é algo agradável e algo de Deus. Já vai trazer prejuízo. Se vocês ficarem com raiva, não deixe que isso faça com que pequem e não fiquem o dia inteiro com raiva no 26. No 27, não deem ao diabo oportunidade para tentar vocês. Então a raiva, a inveja, a mentira vai gerar o quê? Oportunidades para o diabo, que está no mundo espiritual, vir e nos tentar. E nós fracassarmos e até perdermos a nossa salvação. Quem rouba, que não roube mais. Porém, comece a trabalhar a fim de viver honestamente e poder ajudar os pobres. Quantos ensinamentos? Não digo palavras que fazem mal aos outros, mas usem apenas palavras boas, que ajudam os outros a crescer na fé e conseguir o que necessitam, para que as coisas que vocês dizem façam bem aos que ouvem. Não digo palavras maus. Aqui nós podemos falar sobre também Mateus, lá, o Mateus ali, o Sermão do Monte, capítulo 5, 6 e 7. Você pode ler lá e você vai ver ainda mais profundamente os ensinos que Jesus Cristo deu. Aqui Paulo parece que dá uma síntese base do que é aquilo ali, que está lá no Sermão do Monte. Não faz com que o Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus, fique triste quando nós fizemos essas coisas. Quem se entristece é o Espírito Santo de Deus. Pois o Espírito é a marca da propriedade que Deus coloca em vocês, ou em nós, a qual é a garantia de que chegará o dia em que Deus o libertará. Agora, Paulo traz algo também sempre relacionado à união, no capítulo 5, e versículo 25. Veja bem o que está escrito lá. Para as esposas, para os maridos, para a família. Marido, ame a sua esposa assim como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. Faz uma comparação agora à família, à própria união dos cristãos com Cristo. Ou seja, traga Cristo para a família. Marido e esposa em igualdade, mas não na igualdade que o mundo entende, mas na igualdade que cabe a cada um a sua função dentro de um lar. É importante discernir isso, é importante entendermos que Cristo é o cabeça de tudo isso, que Deus é o mesmo, que nos ama de uma forma incondicional e que fez o homem e a mulher para que ele viva em união, construa uma família, cada um com a sua devida função, juntos, educando os filhos. É simples. Hoje temos funções distintas, diversidades, enfim, que não vamos entrar aqui, mas está não de acordo com o que é pregado aqui. Ele fez isso para dedicar à igreja de Deus, levando-a com água e purificando com a sua palavra. Ele fez isso para também poder trazer para perto de si a igreja em toda a sua beleza, pura e perfeita, sem manchas ou rugas ou qualquer outro defeito. O homem deve amar sua esposa assim como ama o seu próprio corpo. O homem que ama a sua esposa ama a si mesmo, porque ninguém odeia o seu próprio corpo. Pelo contrário, um alimenta e cuida do seu corpo como Cristo
faz com a igreja, pois nós somos membros do corpo de Cristo. Amém? E partindo para o final, vamos ver Efésios 12. Depois de vermos todas essas, Efésios 6, perdão, capítulo 6 e versículo 12. Depois de vermos todo esse processo, né? Depois de vermos como é realmente a luta do cristão contra o quê? Como era o mundo lá na época que essa cidade estava no auge, como é o mundo hoje, muito semelhante, pior até. Depois de passarmos por os ensinamentos que Paulo deu, depois de ler a carta, eu creio que até pode pausar o vídeo em determinado momento anterior ali, fazer uma leitura da carta para que complemente ainda mais nesse estudo. Nós vamos ver o que Paulo ensina. A armadura de Deus, a armadura do cristão. Para terminar, então, a partir do 10 em diante, torne-se cada vez mais fortes. Paulo escreve, capítulo 6, lembrando, versículo 10 em diante. Para terminar, torne-se cada vez mais fortes. E aqui eu leio, você acompanha e nós terminamos. Vivendo unidos com o Senhor e recebendo a força do seu grande poder. Vistam-se com toda a armadura que Deus dá a vocês, para ficarem firmes contra as armadilhas do diabo, mundo espiritual real, as armadilhas reais. Vistam-se da armadura para ficarem firmes e fortes contra as astutas ciladas do inimigo, pois nós não estamos lutando contra seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal, que vivem nas alturas, isto é, os governos, as autoridades, os poderes que dominam completamente este mundo de escuridão. Por isso, peguem agora a armadura que Deus lhe dá. 6. Assim, quando chegar o dia de enfrentarem as forças do mal, ou seja, vai chegar esse dia, se já não chegou, vocês poderão resistir aos ataques do inimigo. E depois de lutar até o fim, vocês continuarão firmes sem recuar. Estava já prevendo Paulo as lutas imensas que viriam para os cristãos de Éfeso e para nós vai vir. Portanto, estejam preparados usando verdade como cinturão, a verdade como cinturão. Vistam-se com a couraça da justiça, a justiça de Deus. Calcem como sapatos de prontidão para anunciar boa notícia de paz. O evangelho deve estar em nossos corações, intrínseco. Devemos ter passos firmes dentro da palavra do Senhor. Levem sempre a fé como escudo para poderem se proteger de todos os dardos de fogo do maligno. Tenham a fé como escudo contra todos os dardos do maligno, ou seja, contra todos os avanços do mal contra a nossa vida, contra todas as lutas que virão, contra toda a maldade dos outros para cima de nós, porque isso é espiritual e não necessariamente de um ser humano. Não enxerguem isso dessa forma, mas tenham a proteção, a fé. Recebam a salvação como capacete, a salvação, ou seja, blinde seu cérebro. Aqui é fundamental a transformação da mente. Nossa mente agora tem que ser a mente de Cristo Jesus. E precisamos, então, entender essa mente através da leitura da palavra do Senhor, através de estudos como esse, através de dedicação, de oração, e blindarmos a nossa mente com o capacete para as coisas que não são de Deus. E a palavra de Deus como a espada. Essa espada é uma luta. A palavra de Deus que o Espírito Santo nos dá, que nós temos como arma para nos defendermos aqui, parece que é a única forma de ataque contra o inimigo. É a palavra do Senhor. Lembre que quando Jesus foi tentado, lá nos evangelhos, lá, ele usa por 3 vezes o que? A palavra de Deus para rebater as tentações que Satanás impôs sobre ele. Então, se mesmo Jesus Cristo foi tentado, quem dirá eu e você? Quem dirá o povo de Éfeso? Porém, Paulo deixa dito, a armadura celestial é o que vocês, o que nós devemos nos revestir para resistirmos às astutas ciladas do diabo que virão. E ele termina com a espada, ou seja, a palavra do Senhor como ataque, como resposta contra essas astutas investidas contra a nossa vida. O mundo espiritual é real, então preste atenção nisso, use a palavra a seu favor, a favor da sua família, transforme a sua casa, transforme a sua vizinhança, transforme o seu bairro, transforme a sua cidade, transforme através do poder da palavra de Deus, através do nome de Jesus Cristo. Amém? Que Deus nos abençoe. Lembrando, vamos estudar outras epístolas e vamos organizá-las em uma playlist para que nós tenhamos completamente os estudos das cartas que Paulo escreveu. Amém? Que estão no Novo Testamento.